Olá, boa noite, tudo bem? Começando, deixa eu só arrumar aqui. Começando mais uma live aqui no Portal Mir, do Agendologia, e eu já queria agradecer ao Portal Mir pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, batendo um papo. E hoje o tema da live é Aprenda a usar a agenda para realizar os seus planos. Boa noite para quem está entrando aqui agora. Quem quiser se apresentar, falar de onde está me assistindo, por favor, coloquem aqui nos comentários. Boa noite a quem está entrando. Hoje o tema é planejamento, né? Como é que você pode usar a agenda, que é com que eu trabalho, né, no Agendologia. Eu criei um método baseado no Techojitsu, a arte de escrever na agenda, onde eu, experimentando os métodos, né, de escrever na agenda japonês, eu criei o Agendologia, adaptado a nós brasileiros, né, aos ocidentais, sem aquela rigorosidade, né, do japonês, mas a gente pode estar aprendendo bastante coisa com eles, e uma delas é você enxergar o seu tempo, você enxergar os seus pensamentos através da agenda. Quem aqui tem costume de escrever, gosta de escrever, planeja, faz metas, planos? Me contem aqui, por favor, interajam. Comentem aqui se vocês gostam de fazer planos, de escrever, ou se tem dificuldade. Boa noite, Rosângela de Guma-ken, Oizumi, que legal. Para quem não sabe, eu moro em Kyoto e já estou há mais de 30 anos no Japão, sempre em Kyoto. Quem aqui já veio para Kyoto sabe que aqui não tem muito brasileiro, né? Aqui realmente é difícil, né? É muito difícil encontrar algum brasileiro por aqui. Em Osaka tem mais, e eu trabalho lá também, né, em Osaka, então tenho amigos também em Osaka. Gente, se eu pular algum comentário, me desculpem que eu não tô conseguindo enxergar, que tem uma notificação aqui que me atrapalha, tá? Então, hoje, o tema é usar a agenda para você poder planejar e realizar, né? Concretizar aquilo que você deseja, né? Os seus planos. Quem aqui tem dificuldade? Boa noite, Lilian, aqui no Instagram. Tudo bem com você, querida? Eu vi uma mensagem sua, depois eu respondo, tá bom? Quem aqui consegue se ver lá na frente? Quem aqui consegue se ver no final do ano ou no ano que vem? Como é que você enxerga o seu futuro? Até onde você consegue visualizar, enxergar o seu futuro? Me contem aqui se vocês conseguem ver lá na frente como é que vocês querem estar, né? E quem tem dificuldade em planejar, em olhar lá na frente, né? Fazer um plano mais de longo prazo, me contem aqui. Eu acho que é uma dificuldade de muita gente, né? Eu também tinha, né? Não é uma coisa fácil, principalmente nós que moramos aqui no Japão. É sempre uma incerteza, né? Mas eu acredito que assim, a gente pode conseguir muita coisa quando a gente planeja ou quando a gente tem uma visão de como nós queremos estar lá no futuro, né? Então, porque assim, eu acredito que tem bastante gente aqui que já está há muito tempo no Japão, né? Tem gente que está aqui há 10 anos, 15, 20, 30. Eu estou aqui há 30 anos, eu vim em 1992, com 18 anos, né? E, assim, a falta de planejamento, a falta de visão do futuro me levou a ficar nesses 30 anos aqui, né? Mas no meio do caminho eu senti que já não estava dando mais
assim, todo final de ano eu sentia, eu perdi mais um ano. Eu olhava para trás e eu pensava, o que é que eu conquistei esse ano? O que eu fiz de bom esse ano? E todo final de ano era a mesma coisa, de pensar no próximo ano o que eu ia fazer, estudar japonês, né? Estudar inglês, procurar fazer alguma coisa mais que interessante na minha vida, né? Porque realmente eu vivia assim, patinando na mesma sempre. E isso eu acho que acontece com muita gente, né? E assim, o ambiente que nós vivemos, esse meio, essa sociedade em que nós vivemos, ela também contribui para isso, porque a língua dificulta muita coisa, né? A gente não tem contato, não tem acesso a muita informação, a cultura é diferente, então muitas coisas, assim, muitos fatores contribuíram para que a gente ficasse na mesma, né? Que não houvesse aquele crescimento que talvez nós esperávamos, né? Boa noite para quem está entrando aqui agora. Mas, né, sempre é tempo para a gente estar fazendo alguma coisa. E se você sente que você pode fazer mais, que você quer fazer mais, né? Independente se você mora no Brasil, no Japão, todo lugar tem dificuldades, né? São diferentes as dificuldades, mas todo lugar que a gente for vai ter dificuldade. Então, a questão não é a situação do país, a situação econômica. Talvez a questão seja a forma como nós encaramos tudo isso. Ou também a falta de motivação, a falta de querer tomar as rédeas da nossa vida. E eu sentia muito isso, eu me sentia assim super impotente, de não saber o que fazer da minha vida, de não ter vontade de fazer nada, era tudo tanto faz, não tinha gosto, preferência, não tinha vontade, chegava final de semana, ficava enrolando dentro de casa, deitada no sofá. Então, assim, o ser humano, o estado natural do ser humano é evoluir, né? É avançar. E quando a pessoa não tem essa evolução, ela vai murchando, ela vai morrendo aos poucos, né? Boa noite para quem está... Wagner é de Toyohashi, só escutando. Então, quem quiser, comenta aqui, gente, dá sua opinião para a gente estar interagindo. Eu quero saber o que vocês pensam, se eu estou falando alguma coisa... É a minha experiência, é o que eu sinto. Eu quero saber se é o que vocês sentem também, tá? Então, o natural do ser humano é avançar, é evoluir, né? E é para isso que a gente está aqui na Terra, para aprender e para evoluir. Então, se a gente fica muito tempo num lugar parado, estagnado, né? A gente vai morrendo aos poucos e aí vem aquela tristeza, aquela falta de fazer as coisas, não tem interesse por nada, vê tudo assim, preto e branco, tudo cinza, o mundo é cinza, sem graça, você não tem ânimo, não tem motivação, e só os afazeres, só as atividades do dia a dia já é um peso, né? Eu me sentia assim, eu fiquei assim por muito tempo, eu casei com um japonês, e aí eu murmurava muito, eu reclamava muito, eu era pessimista. Eu olhava, eu me comparava muito com outras pessoas, principalmente quem está no Brasil, quem estava no Brasil, meus amigos, né? E eu não entendia que cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, e eu não poderia ter o que o outro tinha, porque eu não tinha seguido os mesmos passos que a outra pessoa. Ela teve uma trajetória para ela ter conseguido o que ela tinha. Agora, não tem como comparar uma pessoa com outra, né? Porque cada um é único, cada um é especial, cada um tem uma história, né? E passou por experiências diferentes. Então, também percebe, enxerga o mundo diferente. Eu vim aqui como todo mundo, entrei numa fabriqueta aqui em Kyoto de componentes eletrônicos, trabalhava no Kensa,
e depois eu fazia compor, que é o que? É enfiar tudo dentro da caixa de papelão, né? Empacotar e mandar pro Taikkyubin. Era isso que eu fazia e era pesado, porque eram caixas de placas eletrônicas, assim, um monte. Então, eu trabalhava, fazia Zangyo até as 11 horas da noite. E por um tempo isso era bom, tava ótimo, né? Fazendo hora extra todo dia, 4, 5 horas por dia, né? E tava tudo bem. E eu entendo que assim, nós aqui que estamos no Japão, a gente tem um tempo e longo, de 10 anos por aí, para se adaptar, para entender o lugar que a gente caiu, porque quando a gente chega aqui no Japão, a gente cai, né? Cai no Japão, num ponto do Japão e não sabe nem onde que tá. E aí, então eu entendo que pra gente assimilar, pra gente entender, pra gente começar a enxergar as coisas aqui no Japão, demora, né? Não é só a questão da língua, é a questão da cultura, é a questão de você começar a perceber pequenos detalhes, né? Perceber por que as pessoas, principalmente os japoneses, agem de determinada maneira, né? Então, tudo isso leva tempo e precisa de uma adaptação, né? Então, eu fiquei nesse período de adaptação, eu acho que 10 anos, 15 anos, aprendendo japonês, aprendendo a cultura. E só que eu tinha, como eu disse, eu reclamava muito, eu colocava a culpa nos outros, eu me vitimizava falando que, eu não consigo, eu tô nessa vida porque eu casei com um japonês, eu tô nessa vida porque aqui no Japão, principalmente aqui em Kyoto, não acontece nada, eu vim por um buraco de mundo e que não tem nada, não tem oportunidade para mim. Olha só o pensamento, tanta gente querendo vir para o Japão e eu aqui no Japão e reclamando que eu estava aqui. Eu ficava olhando o pessoal de Nagoya, de Hamamatsu, na época só tinha jornal, eu via aquelas baladas no International Press, eu via bailão, era festa, era quermesse, era evento. E aqui em Kyoto nada acontecia. Eu não tinha nem amigos, eu tinha os da fábrica que trabalhavam junto comigo e só, né? Então, imagina, o ambiente não ajudava também, né? Ambiente limitado, né? Então, e a gente sem contato, não tinha internet há 30 anos atrás, né? A gente sem contato com informação, sem ver outras pessoas, por exemplo, no Brasil, se a gente tem amigos, conhecidos, colegas, parentes que estão no nosso nível e estão batalhando, a gente também se anima, tem a motivação de correr atrás dos nossos sonhos. Porém, a gente chega num lugar aqui no Japão isolado, não tem ninguém, né? Nenhum amigo, nenhum conhecido seu, nenhum parente. E você vivendo naquele ambiente da fábrica, né, que a gente sabe que não é dos melhores, vendo só coisa ruim todo dia, aquilo vai virando normal. E aí a gente começa a ficar anestesiado e achar que o mundo é aquilo, né, sendo que não é. Então, quando a gente fala pensar fora da caixinha, é a mesma coisa, sair fora da caixinha, é ver que o mundo, ele é amplo e ele tem muito mais coisas para oferecer, não é isso só que a gente vê na nossa frente, né? E aí, então eu fiquei assim por muito tempo, né? Uns 15 anos, porque logo eu casei, tive filhos, aí foi também aquela questão de ficar dentro de casa, de não poder sair, ter que cuidar de filhos, não tinha ninguém para me ajudar. Não conhecia ninguém para trocar ideia, eu ia no parque sozinha com meus filhos e ficava lá parada olhando aquilo, sabe quando nada tem graça? E assim, uma pessoa que é expansiva, que gosta de conversar, gosta de estar com pessoas, quando ela não tem isso, é o fim, nossa, era terrível para mim. Então o que acontecia? Minha mente só reclamava, só via o lado ruim das coisas. E eu fiquei assim por uns bons 15 anos, né? Até que eu não aguentei mais. Eu não aguentei ficar desse jeito e eu me toquei que se eu não fizesse algo por mim, ninguém ia fazer. Eu culpava meu marido,
porque ele era japonês e era por isso que eu tinha que viver nessa vida, essa situação. Eu não tinha oportunidade porque eu tinha que morar para sempre, eu achava, né? Casei com o japonês, vou morrer aqui no Japão. E aí eu só vi o lado ruim do Japão, né? E você, não sei se você sabe, mas o mundo que você vê ao seu redor é o que você é o reflexo do que você tem dentro de si. É o reflexo do que você acredita. Então, se eu acreditava que tudo era difícil, eu não tinha oportunidades aqui no Japão, né? E eu ia morrer nesse mundinho fechado que eu vivia, era mais disso que o universo me mandava. Então, realmente, eu só via dificuldade, né? Eu tentava dar um passo para frente, eu andava dois para trás. Mas eu comecei a trabalhar como tradutora e intérprete, eu comecei a dar aulas. Então, assim, de 8 anos, vamos pôr 3 décadas, vai, para ficar mais fácil. A primeira década foi essa de negativismo, murmuração, casar, ter filhos. A segunda época foi a época de eu querer sair. Sabe quando você está se afogando num poço? Você está se afogando e não consegue, e está se matando para tentar subir e não consegue subir esse poço? Era assim que eu estava. Eu queria, de qualquer maneira, sair daquela situação, daquele marasmo, daquela coisa de não ver perspectiva na minha vida. Porque eu, brasileira, sem falar japonês direito, nenhuma empresa vai me contratar. Eu vou ter que ser sempre uma operária de fábrica. Mas eu já tinha saído da fábrica, né? Eu tinha saído da fábrica, eu casei, tinha filhos, mas eu não aguentava também ficar em casa. Mas eu queria fazer algo, mas o que? Naquela época não tinha, assim como hoje, a internet, não tinha as redes sociais. Eu não conseguia enxergar outro mundo além daquele meu, aqui, pequenininho, em Kyoto. Nem sabia o que estava rolando na comunidade brasileira, em Nagoya. Vocês que são de Nagoya, Hamamatsu, Nagano, sei lá da onde, tem muito mais oportunidades do que eu, que moro sozinha aqui em Kyoto. É claro que tem outros brasileiros aqui em Kyoto, deve ter uns 300, 400 brasileiros, gato pingado por aí, mas Kyoto é grande, a província, né? Você nunca vai deparar com um brasileiro na rua aqui. E Osaka também tem brasileiros, mas também deve ter uns 4.000, não sei agora. Na época que eu fiquei sabendo tinha uns 4.000, agora deve ter menos. Mas é tudo gato pingado também, né? Então, assim, tá tudo espalhado, né? Então, eu tenho amigos em Osaka também. Porém, é limitado, é aquilo. Então, imagina eu tentando sair desse poço. Depois eu fui perceber que eu estava cavando o meu próprio poço. Então, eu estava lutando para sair dessa situação. E eu não conseguia. Eu comecei a trabalhar como tradutora e intérprete, como eu falei. E aí, eu vi ali um avanço na minha vida, né? Saí da fábrica, saí de ser dona de casa e eu estava trabalhando como tradutora e intérprete. E depois comecei a dar aulas de português. Tudo isso foi saltos, e para mim naquela época eram saltos grandes, porque eu estava entrando em mundos diferentes. Eu tinha que lidar com pessoas de outro nível. Eu tinha que aprender um outro japonês. Para eu ensinar português para japonês, eu tinha que aprender a falar, a usar os termos da gramática, o que é sujeito, substantivo, preposição, né, tempos verbais, coisa que a gente não aprende no dia a dia, no bate-papo aqui no Japão. Então foi um negócio que eu tive que, sabe, me esforçar para eu poder aprender essa linguagem para ensinar o português. Eu tinha que saber falar a língua, né, a gramática, como que se fala sobre a gramática em japonês, e que é difícil, né? E aí, então, foi essa década, 10 anos, aprendendo, né, melhorando a parte de tsuyaku, a parte de dar aula de português para empresas que vão para o Brasil. E também eu tinha uma empresa de eventos, que eu fazia decoração de festas e outras coisas mais. Então, nesse tempo,
ainda estava difícil, porque eu estava lutando com os meus próprios esforços, né? Até que um dia, né, nessa segunda década, né, antes de completar 20 anos, chegou no final, eu estava já fazendo todos esses trabalhos, mas eu senti que eu estava estagnada, que eu não conseguia ver o meu futuro, não conseguia. Eu falei, nossa, eu já conquistei, eu já estou dando aula, eu já tô trabalhando com empresários, eu tô fazendo outro tipo de trabalho, mas eu não consigo ver além disso. Será que eu vou ficar o resto da vida fazendo isso? E eu senti que eu tinha estagnado, parado, e que eu precisava crescer, eu precisava de mais. Então a minha vida, mesmo trabalhando com essas coisas, era triste. Eu estava entrando em depressão por não ter uma visão do futuro, por eu não ter, assim, esperança de poder fazer algo mais do que eu estava fazendo, né? E foi quando eu já contei essa história mais de 1000 vezes no meu canal. Se você quiser, siga o Agendologia no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Onde eu sempre estou falando da minha história, de como eu descobri a agenda, o método de escrever na agenda aqui no Japão. Então, como é que foi isso? Eu estagnada, mas eu já estava até fazendo faculdade, como é que fala? Faculdade à distância, né? Porque eu estava me desafiando, eu estava abraçando desafios, porque eu estava lutando, assim, queria sair do buraco, queria sair do meu poço, né? E aí, então, eu fiz até faculdade via internet, né? E eu ia fazer as provas aí em Nagoya, provas presenciais. Então, eu tava, assim, tentando sair desse buraco, mas eu tava me sentindo na depressão, não tinha graça, nada tinha graça pra mim. E aí, eu vivia nos cafés, nos Starbucks da vida aqui, esperando a hora do meu outro trabalho, porque eu era autônoma, então eu esperava os intervalos entre uma aula de português e outra, um tsuyaku e outro, então eu vivia nos cafés, e aí eu estudava também nos cafés. Foi aí que eu percebi que os japoneses, eles ficavam muito tempo com a agenda aberta, o tempo todo, e ficava ali, pensando, sabe? Ficava assim, e eu ficava observando aquilo, porque eu ficava 2, 3 horas no café. O que esse povo tá olhando tanto na agenda, que não para de olhar pra agenda, né? E aí que eu comecei a perceber isso, então toda vez eu ficava reparando, e eu ficava até espichando o olho assim, ó, pra ver o que eles estavam escrevendo. E tinha um monte de coisa escrita. E na agenda deles estava tudo cheio de um monte de coisa escrita ali. O que eles estão escrevendo aí que tanto tem para escrever numa agenda? Porque na minha cabeça, agenda é o quê? É aquele caderno, né? Peraí que caiu aqui. É onde você marca os seus compromissos, né? E só que não era só compromisso que tinha ali na agenda deles. E olha só como o universo é. Quando você tem consciência de alguma coisa, e aí foi quando eu tive a consciência que existe uma forma, eles escrevem muito na agenda. Então eu vi aquilo. A gente só conhece as coisas quando a gente experiencia, quando a gente vê, quando a gente sente, quando a gente ouve. E foi quando eu vi pela primeira vez isso na minha vida, né, da pessoa tá ali escrevendo o tempo todo na agenda. Foi quando eu toquei nessa informação que pessoas escrevem na agenda. Foi que as informações que eu estava buscando, que eu queria saber, começaram a entrar na minha vida, porque eu toquei nesse fato, nessa informação. E aí eu descobri, no final do ano, eu descobri sem querer um livro que falava de Techojitsu na livraria. Tava andando, eu como sempre naquela minha lá, o que eu faço da minha vida? Procurando revistas que tinham cursos de japonês, curso de artesanato, qualquer coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa.
E sem querer, eu encontrei um livro que falava do Techojitsu, que é a arte, é o método, né? É a arte de escrever na agenda. E aí eu comecei a ler o livro, só que eu nunca tinha lido um livro inteiro em japonês. Porque todo mundo sabe, é difícil. Mas esse livro eu me esforcei para ler. Na época não tinha o tradutor do Google, que você tira a foto e traduz tudo. Era tudo na mão, era tudo no dicionário. Mas eu li. E foi aí que começou a minha jornada com a agenda. E aí o que eu entendi? O primeiro ano foi difícil, tateando. Tanto que eu estou usando a agenda há 10 anos. E como não tinha ninguém para me ensinar, era só eu lendo, eu tinha ali a minha limitação, tanto da compreensão do japonês, das palavras, como também da compreensão do assunto. Eu não estava entendendo, eu estava lendo, mas não estava entendendo o que aquilo estava querendo dizer. Só que uma coisa foi puxando a outra, eu fui lendo sobre outras coisas, fui participando de palestras, seminários, cursos, fiz curso com Tony Robbins, com Bob Proctor, aqui no Japão, com várias pessoas, vários coaches, várias pessoas que trabalham com produtividade, com coach de vida, né? Para você correr atrás dos seus sonhos, PNL, neurociência. Fui aprendendo tudo isso, porque foi me dando vontade, foi me dando o acu-acu de aprender isso. Porque aquilo estava me ajudando a melhorar a minha forma de usar a agenda. Eu não estava só marcando os compromissos ali, as tarefas. Eu estava começando a criar, a construir o meu futuro. E é isso que é o pulo do gato. E é aí que está a mágica da agenda, né? É você, além de colocar os seus compromissos e as suas tarefas, também colocar os seus sonhos, metas e objetivos. Mesmo que, olha só, o estado que eu estava era de puro pessimismo, era de um estado que eu não acreditava em mim. Achava que aqui no Japão não tinha mais oportunidade para mim. O que eu ia querer mais, além de trabalhar como tsuyako, como dar aulas de português? Uma estrangeira, uma brasileira aqui, o que eu ia poder fazer? Ninguém ia me contratar para trabalhar no escritório, né? Então, eu estava, assim, era pessimista. Então, para mim, no começo foi difícil entender que existem as infinitas possibilidades. Entender que o que você escreve, o que você pensa, você cocria na sua vida, né? E quem nunca experimentou isso também vai achar que não existe, que é mentira, né? Mas a agenda, ela me ajudou a entender isso de uma outra maneira e não só como a lei da atração que você pede e acontecerá. Não é bem assim. Não é bem assim, apesar de que o poder da escrita, existe um poder, o poder de você escrever, né? Quando você escreve os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, você está trazendo... quem acredita que tudo antes de virar matéria aqui no nosso mundo, tudo é uma energia, né? Então, quando eu falo infinitas possibilidades, é que aqui nesse mundo que a gente não enxerga, existem milhões, trilhões de energias, de pontinhos, de ondas, né? De ondas, de frequências que não foram materializados, não foram concretizados. Mas para que isso se concretize, precisa ter um foco nisso. Eu não vou estar explicando toda a física quântica aqui agora, senão vai ficar muito longo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que por que falam pra gente focar no sonho? Por que fala pra gente ficar sempre pensando no sonho? Porque você é o observador dessa energia. Quanto mais você observa, quanto mais você joga a sua energia, que é a sua intenção, nesse seu sonho, ele vai tomando forma. E o universo vai contribuir, vai mandar oportunidades para você concretizar isso que você quer. Sabe, vai vir oportunidades, um conhecimento novo, conhecer pessoas que vão te apresentar alguma coisa, informação, vai te dar uma chance, uma oportunidade. Mas assim, não é de uma hora para outra, não é o cocriar,
Não é você sonhar, pedir, fazer aquele quadro de sonhos e cair aqui na sua frente o que você pediu, né? Exige um esforço nosso, exige um trabalhar nosso. E a agenda, ela vai te ajudar nisso, ela vai te ajudar tanto na hora de você baixar essas infinitas possibilidades, ao escrever o que você quer, você vai estar dando forma para aquilo que você quer. O que é que você quer? Primeiro, assim, a pessoa, ela já até desistiu de sonhar porque acredita que não vai funcionar. Para que eu vou sonhar se não vai realizar? Para que eu vou sonhar se isso nunca vai se tornar realidade? Então, eu já nem sonho mais. Muitos adultos já esqueceram, já deixaram de sonhar, já nem sabe como sonhar. Já levou tanta paulada na cabeça da vida que está desacreditado e que acredita que nada é possível na vida dessa pessoa, dele mesmo, né, dessa pessoa. Pode acontecer para os outros, pode ser, né, realidade, é a realidade da vida dos outros, mas não é a minha. E aí, então tem que mexer um monte de coisa, crenças e paradigmas, como você vê o mundo, como você se vê, você tem autoconfiança, você tem a sua autoestima boa ou não? Você lá no fundo acredita que você só dá mancada, que você só falha, que você nunca conseguiu chegar até bater uma meta, realizar um sonho. Tem que ver, a gente tem que ver isso também, né, dentro da gente. Mas falando aqui dos sonhos, né? Por que é importante você imaginar, você vislumbrar, você olhar lá na frente? Porque quanto mais você jogar intenção, foco e trabalhar nisso, isso vai se materializando. E o primeiro passo para isso se materializar é escrevendo. Você vai dar um formato, vai dar um nome para isso que você está sonhando e que está nas nuvens, né? O que é? Qual que é o seu sonho? É se transformar, é comprar uma casa, é comprar um carro, é ser feliz. Veja que ser feliz é muito abstrato, é muito amplo, existem muitas maneiras de ser feliz. O que exatamente você quer fazer? Quer montar sua empresa? Quer sair do seu trabalho? Então, quando você só fica pensando, ela tá como essas ondas de energia, entendeu? Tá solta no ar. Você tem que condensar isso em palavras, escrever em palavras, e não precisa ser na agenda, pode ser num caderno também. Eu falo da agenda porque a agenda, além dela trabalhar nessa parte de sonhos, de metas, de planos, você também está com ela diariamente, porque é nela que estão os dias, as horas, as semanas, os meses. Então você vai trabalhar tanto a parte de sonhar com o seu futuro, como de cuidar do seu presente, de organizar a sua vida, né? Então, isso a gente consegue com a agenda, porque você marcando seus compromissos e tarefas diárias, você vai estar lá abrindo para checar, para atualizar, para escrever, né? E com isso, você também vai ter a oportunidade de estar trabalhando no seu sonho, desenvolvendo o passo a passo para chegar no seu sonho. É claro que vai ter muita coisa ainda, muito chão pela frente, muito aprendizado, criação de hábitos. Se você quer ter uma vida diferente, mudar de vida, transformar a sua vida, a gente precisa fazer coisas diferentes do que a gente faz hoje, né? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, o nosso futuro não vai ser diferente do que é hoje. Para que o nosso futuro seja diferente, a gente precisa fazer ações diferentes hoje. E que ações são essas, né? Cada um vai ter que descobrir qual que é a ação que tem que fazer. Não tem receita pronta para todo mundo, não tem receita pronta do sucesso. É você que tem que saber descobrir, né, o que é bom para você, o que funciona para você, o que é que você quer fazer, o que te dá o acu-acu. Então, cada um tem que cuidar, olhar e saber, né, descobrir o que é bom para si mesmo. E isso você consegue abrindo a agenda. Quando você olha para os seus compromissos, quando você olha para o tempo que você tem ali na agenda, você está olhando para a sua vida, porque esses compromissos que você tem de cuidar da casa, de ir para o trabalho, cuidar do filho, fazer as tarefas do dia, ir para o aniversário de não sei quem, ir para a igreja, ir para não sei aonde,
são compromissos, mas isso tá tudo o quê? Relacionado à sua vida, né? Então, isso tudo que você tá fazendo é a sua vida. Então, quem faz por fazer, vou naquele compromisso porque não tem outra coisa para fazer, vou fazer isso porque não tem outra coisa interessante para fazer. Começa a ressignificar isso. Tudo isso que você faz, que pode ser no automático, que pode ser você deitado no sofá, você tá fazendo para sua vida. E aí você pensa, será que é legal eu estar fazendo isso? Será que é legal eu estar indo para esse evento, para essa festa, para esse não sei aonde? Tá acrescentando alguma coisa? Tá me levando para onde eu quero ir ou não? Ficar deitado no sofá, ficar reclamando da vida, ficar fazendo, perdendo tempo jogando no celular, isso vai acrescentar para minha vida? E não é que tá errado, até eu jogo joguinho de celular. Tem hora que você já trabalhou, a mente rodou demais, você tá cansado, você não quer fazer nada, você quer entrar no automático, né? E tá tudo bem, né? Não tem problema entrar no automático também. O problema é que quando a vida inteira, anos e anos, ficam no automático, né? A Rosângela Lesnock, quando escrevemos nossos sonhos, criamos compromissos na agenda. Isso mesmo, a gente vai criar... Deixa eu arrumar aqui que tá caindo. A gente vai colocar como compromisso os nossos sonhos, o passo para o nosso sonho, né? E é todo um processo, e tudo isso eu ensino no método Agendologia, no curso online, inclusive, que eu estou lançando essa semana, né? Eu abri o carrinho ontem e vai ficar aberto até domingo. Quem quiser, quem tiver interessado, eu vou colocar depois o link do curso online embaixo da live aqui no Instagram, no Facebook, e aqui no meu Insta também já tem lá na minha bio. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, procurem Agendologia no Instagram ou no Facebook, tá? E lá tem todos os detalhes sobre o curso que está sendo aberto, vai fechar as inscrições dia 20. E o que tem nesse curso? Eu vou ensinar o passo a passo para você escrever na agenda, né? E que tipo de agenda usar, e por que ela funciona, e são várias apostilas ensinando o passo a passo para você escrever uma agenda assim, onde você vai criar o seu futuro, onde você vai reservar o que você quer fazer e não viver no automático, respondendo somente ao que o universo, ao que o mundo te manda, né? Você ser proativo, tomar as rédeas da sua vida, construindo a vida, o futuro que você deseja, né? Então, essa aqui é a parte mensal, e aí a agenda, eu trabalho com a parte mensal e a parte semanal, onde tem cada dia, né, da semana, e você vai marcando seus compromissos aqui. E quando eu aprendi a usar agenda, eu não estava entendendo, né, assim, a forma de falar é de japonês, não é clara, e era a agenda mágica, né, era tudo assim, coisa de mágico, escreva e vai acontecer, e eu não estava entendendo o porquê. E eu fui buscar isso na ciência, e eu entendi o porquê. E tá tudo relacionado à programação neurolinguística, à física quântica, à neurociência, que fala de como o cérebro funciona e por que você age de tal maneira. Então, tudo isso eu fui entendendo, e é isso que eu explico para você no método, né, no curso online, para que você entenda por que é importante estar escrevendo, né, na agenda, mesmo que você saiba que você tem que fazer tal tarefa. Você escrever na agenda não é para não esquecer a tarefa, mas é para fazer o seu corpo agir. É um comando que você está mandando para o seu cérebro para falar: olha, agora é hora de fazer tal coisa, agora é hora de estudar, agora é hora de malhar, agora não é hora de ficar sentado na frente da televisão assistindo televisão, agora é hora de pegar nesse seu projeto. É hora de fazer alguma coisa, entendeu? Então, você não vai marcar para não esquecer, você vai marcar para fazer, para entrar em ação. É para isso que serve a agenda, né? E não é para escrever um diário, não é para escrever tudo o que aconteceu no seu dia.
A agenda ela serve para você organizar os seus pensamentos, porque imagina só, a gente está pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo. É a tarefa que você tem que fazer, é aquela que você deixou de fazer, é aquilo que você tem que fazer amanhã, é a insegurança com o amanhã, é aquela remorso, aquela dor do passado, tudo junto e misturado. E aí, quando a mente está cheia, a gente não consegue se mover, não consegue fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer. A gente faz coisas no automático. Então, a agenda vai te ajudar a priorizar, a mostrar o que você tem que fazer na hora que... Quem aqui chega no sábado e domingo reclamou que não tinha tempo a semana inteira e chegou no sábado e domingo e não sabe o que fazer? E começa a fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tudo picado, e chega no final de semana também, acabou que não fez nada. Então, quando você escreve na agenda, você sabe que tem que fazer milhões de coisas, mas hoje você escolheu fazer isso, isso e isso. Então, é isso que você vai colocar na agenda. A agenda vai te ajudar a enxergar com clareza o que você tem que fazer, o que é prioritário, o que é prioridade para você no dia. No dia seguinte já é outra prioridade, entendeu? Então, é isso. A agenda ela te ajuda a organizar os pensamentos e mandar comandos para o seu cérebro agir, né? E você vai ter clareza e vai poder fazer escolhas melhores para sua vida. A gente às vezes acaba sendo levado pela vida, né? A gente acaba sendo levado e aí vem a insatisfação, né? A gente não reclama da vida, por quê? Por que a gente reclama da vida, sendo que a vida é feita de escolhas e nós é que fizemos escolhas que nos levaram para esse caminho, né? E aí você chega e tá num lugar tipo, por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse estado? O que eu tô fazendo aqui? Não é essa vida que eu queria para mim, não é essa vida que eu sonhei para mim. Mas consciente ou inconscientemente, nós fizemos escolhas que nos levaram para esse caminho. Então, se você quer mudar o seu futuro, quer ter uma vida diferente e não tá gostando desse caminho que a vida tá te levando, é hora de você tomar as rédeas da vida e começar. Você pode. Quando eu falo mudar a vida, as pessoas acham que é muito pesado, é muito difícil e que, tipo assim, eu não vou conseguir mudar minha vida. Mas não é, gente. Na agenda, a gente trabalha com todos os dias a gente trabalha em desenvolver o poder de escolha, desenvolver o poder de se olhar para dentro e saber o que a gente quer, né? Marcando os compromissos na agenda. Tem ali os quadradinhos certos para você marcar e com o tempo você vai vendo que você vai ficando boa em saber o que você quer e o que você não quer. E saber usar melhor o seu tempo, não para aquilo que... Sabe quando a gente está numa esteira? Que é tipo quem trabalha em fábrica e tem aquelas esteiras que o negócio vai... O bentô ou a peça vai andando. O nosso dia a dia, quando a gente está no automático, é assim. A gente só está sentado na esteira e está deixando a esteira nos levar. E a gente só vai fazendo aquilo que tem que ser feito todos os dias. Mas... a ideia de usar a agenda é você sair da esteira e você ser o condutor. É você falar, vai para a direita, vai para a esquerda, vai reto, sabe? É você que vai dar a direção para sua vida. E não ficar naquele solgachi, falta de tempo, e fazer só o que tem na sua frente, né? Quando você marca na agenda, você está fazendo escolhas. Eu hoje quero usar meu tempo para fazer isso. E não isso que eu geralmente faço. Vai estar te dando... Você vai poder enxergar, começar a questionar o que é... Será que eu preciso estar fazendo esse negócio que está consumindo meu tempo? Essa arrumação? Então, se essa arrumação da casa consome o meu tempo, como é que eu posso... Você vai começar a pensar, como é que eu posso fazer isso mais rápido para que sobre tempo? Para eu estudar, para eu fazer o que eu quero, para eu ter mais tempo com a minha família, para eu sair para visitar, conhecer alguma coisa, um Japão, entendeu? Então, tudo isso você consegue usando passo a passo do método Agendologia, e o curso online ele está aberto essa semana até domingo,
Quem quiser, quem se interessar. Aí tem várias apostilas assim, são videoaulas e apostilas, são 5 módulos onde eu ensino todo o passo a passo, assim, ó, com figuras, né? Escreve aqui, tal coisa, faz assim, faz assado. E tem várias figuras ensinando como é que você usa a agenda, né? E também são 5 módulos com passo a passo. Além disso, tem 6 bônus com conceitos japoneses que vão te ensinar a planejar. Tem ali a lista, como é que faz a lista do Aku Aku, como é que você seta seus sonhos, metas e objetivos para o ano. Tem como é que você vai fazer o planejamento com o Gyaku-san, que é a conta reversa. Tem o bônus de que dinheiro e tudo é energia. Tem o bônus de como criar hábitos, o passo a passo ali, porque a gente desiste de criar hábitos porque a gente não sabe como fazê-lo, né? A gente não sabe como criar novos hábitos, como lidar com a gente mesmo, como lidar com a força do hábito antigo que não quer deixar o novo entrar. Então, tudo isso são conceitos japoneses que eu aprendi aqui e que eles vão como bônus para você aprender a usá-los dentro da agenda, fazer um planejamento de outro nível, né? Fazer um planejamento que te dá o Aku Aku e não dor de cabeça e não aquele peso, porque quem é aqui, eu acredito que a maioria das pessoas não consegue fazer metas porque já sabe de antemão que aquilo vai ser pesado, vai ser dureza e que você não vai aguentar e vai desistir. Então as pessoas já nem fazem mais meta, não faz meta porque sabe que não vai bater. Então, qual que é o lema da agenda? E eu falo sempre nas lives aqui, é o Aku Aku. É o prazer, alegria, entusiasmo, ânimo. Então, é através do que te dá prazer e alegria, do que te dá ânimo, motivação, é que você vai começar a planejar. Vai colocar suas tarefas olhando do lado do Aku Aku, buscando o Aku Aku na sua vida, no seu mundo. Não é buscar na vida dos outros, no mundo dos outros. É você descobrir o Aku Aku na sua vida. Então, tem esse bônus do Aku Aku. Tem o bônus do download, das infinitas possibilidades, como é que você pode usar o poder da escrita para trazer aquilo que você deseja, esse mundo, esse futuro que você enxerga ou que você vai começar a enxergar, você vai começar a desenhar isso na sua mente e trazer isso para a matéria, para o mundo material, através da escrita, através de usar a agenda, tá? Então, são mais de 30 videoaulas e tem também 6 bônus com todos esses conceitos e tudo que eu falo nas lives aqui do Portal Mie e no meu canal, né, que é o pulo do gato, é o que vai sustentar o seu plano, né, o seu planejamento. São esses bônus, conceitos japoneses. E também tem um ano de linha direta comigo através do Telegram, que você vai poder fazer suas perguntas, tirar dúvidas. Tem aulas no Zoom, né, em grupo, que vai ficar gravado também. Então, todo mês vai ter uma aula para tirar dúvidas e para ver o seu avanço. E o legal é que você já começa planejando, você não vai só aprender. Você já vai poder estar aplicando isso na agenda e fazendo, mesmo que não esteja no começo perfeita, porque tudo é uma questão de hábito, tudo é uma questão de você se acostumar para você começar a enxergar um pouco mais amplo, né? Tanto o método e para estar podendo usar todas as ferramentas que tem dentro do método, né? E é bem vasto o que tem dentro do método Agendologia, porém preciso soltar em módulos, né, aos poucos, para que você vá assimilando. Então, são 5 módulos em que você vai aprender a usar a agenda na parte semanal, parte mensal, parte anual, criação de hábitos, de sonhos, metas e objetivos, tá? Então, quem quiser ainda esse ano começar a planejar, né, para tentar arrumar o terreno, começar a buscar o seu Aku Aku para esse ano ainda, né? E conseguir fazer alguma coisa, dar alguns passos até o final do ano e já estar preparado para fazer um planejamento melhor no ano que vem
e começar a usar a agenda desde janeiro, planejar o ano inteiro. Esse é o momento, esse é o timing. Não perca o timing. Se você tem afinidade, sentiu aí no seu coração que pode ser uma boa, né? Pode ser uma solução para o que você está procurando. Quem quiser, o curso vai estar aberto, as inscrições, até domingo, dia 20, tá? Você pode ir no meu Instagram, Agendologia, ou aqui no meu... Eu vou pôr aqui nos comentários dessa live o link para as inscrições do curso, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, cheia de waku-waku e com planos para que não perder esses 6 meses que nós temos pela frente ainda até o final do ano, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live daqui a 2 semanas. Tchau! Tchau! Obrigada!